chama atenção a forma gloriosa como o Senhor conduz, como o Senhor dirige os passos da igreja, como o Senhor dirige os nossos passos, como Deus está edificando a sua igreja. Eu dizia ontem em Londres, e já disse aqui algumas vezes para os irmãos, existe uma palavra do Senhor que me consola quando diz respeito à igreja. Quando Ele declara que Ele está edificando a sua igreja. Porque isso passa para nós essa ideia: a igreja ainda não está pronta, a igreja ainda não está preparada. E louvado seja Deus que a igreja não está preparada. Por quê, pastor? Porque se ela estivesse preparada e eu olhasse para mim, eu ia me sentir fora da igreja. Porque eu não estou preparado, eu não estou pronto. Todos nós somos uma obra em construção. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. E eu fico feliz quando Paulo disse que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Jesus Cristo. Porque a isso eu junto uma coisa com a outra e eu chego a uma conclusão: a igreja está sendo edificada. Glória a Deus por isso. Mas mais glória a Deus ainda é porque a igreja estará pronta quando Jesus vier buscá-la. E vocês não me ouviram, não, tristeza. A igreja está sendo edificada. Isso é bom, porque eu não estou preparado. E se você acha que você está preparado, você está mais despreparado do que eu. Se você acha que você está pronto, você está menos pronto do que qualquer pessoa. Porque o primeiro sinal de que você sabe exatamente a sua condição é você saber que a sua condição é aquém daquilo que Deus espera de você. Porque se você achar que você está numa condição ideal, é porque você está zerado, nego velho. Você está zerado. Até porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então você está às portas de um abismo. Aí a Bíblia diz que Ele está edificando a igreja. Diga: edificando a igreja. Não, não é para dizer de boca cheia. Diga: edificando. Diga mais bonito ainda. Diga: edificando. Diga: eu estou sendo edificado. Isso é construir, irmãos. Isso é construir. É colocar uma peça sobre outra. É colocar um tijolo sobre outro. A cada dia nós estamos sendo construídos como casa de adoração, como morada do Senhor, como santuário de Deus. Mas Paulo diz: Ele começou a boa obra. Amém. Amém. Ele começou a boa obra. E Ele diz: Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ele não vai desistir. E eu estava esses dias pensando, e todas as vezes que eu vou estudar para ministrar sobre as parábolas, eu fico pensando: por que ministrar sobre parábolas? E como Deus tem trazido claro ao meu coração: eu estou edificando a igreja. Amém. Eu estou edificando a identidade da igreja. Queridos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos ser edificados na nossa identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesta terra? Qual é o meu papel como igreja de Jesus Cristo? Para que nós possamos estar protegidos, nós precisamos guardar no nosso coração a nossa identidade. Nós temos cultos de oração toda segunda-feira aqui em Londres e nas quintas aqui em Bristol, na segunda-feira, e em Londres às quintas-feiras. Nosso culto de oração em Londres começa às 7h30 e eu gosto de chegar sempre às 7 horas. Eu já estou no templo me preparando para orar. Como é que você se prepara para orar, pastor? Orando. Eu oro para me preparar para orar. E eu chego primeiro que todo mundo e fico lá sozinho. Eu gosto de chegar sozinho na igreja, gosto de estar na igreja sem ninguém. E essa semana eu estava lá, eu até gravei um live quando eu estava lá, partilhando isso, porque isso ardeu muito no meu coração e eu tinha que contar. Falando dessa coisa de edificação. Deus está edificando a sua igreja. Deus está construindo a sua igreja. E é importante que eu seja edificado. Porque se eu não me deixar ser edificado, eu estou numa posição de perigo. E eu estava vendo, me lembrei do texto quando Jesus entrou. Alguns já viram este vídeo. O texto quando Jesus entrou no templo. E o templo em Jerusalém era o centro da adoração. O templo era o templo dos judeus. O lugar mais importante para os judeus. O lugar mais especial da terra. O lugar mais sagrado da terra. A glória de Deus estava ali, a presença de Deus estava ali. Mas Jesus se depara com uma situação. O templo havia se transformado num grande comércio. Será que isso nos lembra alguma coisa na nossa geração? O templo tinha se transformado numa casa de cambistas, de negócio. Existia um precedente em Israel. Como muita gente subia de lugares muito distantes para sacrificar ao Senhor, e era difícil carregar um animal para levar durante dias, às vezes semanas, para o templo para sacrificar. Era permitido.
que os sacerdotes levitas criassem animais em volta de Jerusalém para vender a estes peregrinos que vinham de muito longe e eles poderem sacrificar. Mas somente a estes, os demais deviam trazer animais da sua casa. Devia trazer de casa o seu animal de sacrifício. Aos peregrinos que vinham de muito longe, os sacerdotes levitas poderiam vender animais que eles criavam para estes comprar e sacrificar, porque eles eram vendidos pelo preço de custo. Não tinha lucro nenhum, porque os sacerdotes não podiam ganhar nada com isso. Era apenas para suprir uma necessidade daqueles que vinham de longe. Só que com o tempo, irmãos, os vizinhos começaram a ficar preguiçosos. E não só os irmãos que vinham da Galileia, e não só os irmãos que vinham das províncias distantes estavam comprando os animais, mas todo mundo estava comprando. O cara morava do lado do templo e via lá e comprava o animal e matava e achava que estava resolvido. E outros começaram a descobrir que aquilo poderia ganhar dinheiro, começaram a colocar lucro em cima, e começou a se ganhar dinheiro com aquilo. Não era mais vendido um bode pelo preço de bode. O carneiro não era mais vendido pelo preço que se produzia, tinha uma margem de lucro. E Jesus vê, e quando ele vê aquilo, ele fica bravo. A ira de Deus o toma. Ele toma um chicote e ele desce o sarrafo. E ele diz algumas coisas que são muito chaves para nós entendermos isso. Porque eu cheguei ontem, quinta-feira, no templo, e eu lembrei desse texto. Eu lembrei de Jesus entrando no templo e descendo o sarrafo. E a primeira coisa que eu pensei, por que ninguém impediu? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Não existia lugar mais sagrado, mais bem guardado do que o templo de Jerusalém. Porque ali estava a guarda do Sinédrio. Os soldados dos judeus. Era o único lugar em que os judeus tinham sua guarda, tinham autoridade para prender. Era no templo. O templo pertencia aos judeus. Era um território que Herodes não se metia. Estava sob a guarda dos judeus. Mas ninguém encosta em Jesus. Ninguém chega perto dele. Eu disse, por que ninguém fez isso? Ele era um homem. Ele deveria ser detido. Ele estava agora quebrando tudo, derrubando tudo, e ninguém tocou nele. Por quê? Porque muito embora que os judeus declarassem que aquele templo era o templo dos judeus, e era o templo dos judeus, era um lugar que pertencia aos judeus, quando algo estava errado, quando as coisas saíram do prumo, Jesus entra em cena e não chama de templo dos judeus. Em outras ocasiões ele chamou aquele lugar de templo dos judeus, e era dos judeus. Mas na hora que o templo, que era dos judeus, mas onde Deus estava, deixou de cumprir a sua função, ele bate no peito e diz, é minha casa. Eu errei de igreja. Ele olha e ele diz, ei, para colocar em ordem, não é o templo de vocês, é a minha casa. E eu fiquei pensando, e o que deu lugar, e o que deu direito de que aqueles cambistas entrassem e transformassem a casa do Senhor num covil dessa natureza? Que vulnerabilidade foi essa? Porque a casa perdeu a sua identidade. A casa perdeu a sua marca. Jesus disse, porque a minha casa será chamada casa de oração. Diga casa de oração. Não, diga isso em boca cheia, diga casa de oração. Querido, na hora que nós perdemos a nossa identidade, nós nos tornamos vulneráveis a todos os ataques de Satanás. Por que os cambistas entraram? Porque o templo perdeu a sua identidade. Deixou de ser casa de oração e se transformou em um negócio rentável. Aí nesta hora, o Senhor do templo entra em ação e ele declara, alto lá, vocês estão usando, mas a casa é minha. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você, a glória de Deus não está mais no templo de Jerusalém, a glória de Deus está dentro de você nesta geração. E ele chama de casa do Senhor, não mais o templo de Jerusalém, mas a mim e a você. Amém. E na hora que nós sairmos do prumo, ele entrará em cena e dirá, ei, o chicote vai cantar. Mas por que, Senhor? Porque você é a minha casa. Diga glória a Deus por isso, diga. Diga amém. Dê uma cutucada no seu vizinho e diga, acorda, meu irmão. Não ouça essa palavra passivamente, acorde essa verdade. Eu sou casa do Senhor. Dê um brado aí, diga, eu sou casa do Senhor. Não se prepare, porque quando sair de linha ele vai chegar. Mas eu sou eu sou Orlando. Até que eu ando na linha.
E o que é isso? Amor. Ele me ama tanto que Ele não vai me entregar aos inimigos. Ele me ama tanto que Ele vai cuidar de mim para que eu cumpra o meu propósito nesta geração. Mesmo que Ele tenha que bagunçar tudo na casa para colocar tudo em ordem. Ele é perito em fazer isso. Ele vira a nossa vida de cabeça para baixo. Mas a nossa bagunça é a ordem dele na nossa vida. Quando nós achamos que está tudo desmantelado, é da nossa ótica. Da ótica dele está tudo sendo consertado. Todas as vezes que Deus resolver colocar a sua vida em ordem, você vai entrar em desespero, porque você não vai se achar. Você não vai se achar. Você já fez reforma na sua casa? Você já mandou quebrar a parede na sua casa? E tentou fazer comida para você ver? Você comeu areia junto com arroz? Não é não? Você foi tomar banho, quando foi se enxugar, a toalha tinha mais lama do que a lama que você tirou do corpo. E você ficou irritado. Ficou ou não ficou? Alguém aqui já fez isso em casa? Tem coisa que mais nos irrita é ótimo, né? Tem coisa que mais nos irrite do que reforma dentro de casa. Não é não? Você está reformando o banheiro, mas tem areia até o teto. Você diz, que bexiga que eu fiz. Que bagunça é essa? Misericórdia. Você chuta o gato, dá grito no cachorro, esguela a mulher, dá grito em todo mundo. Você não come direito, você não dorme direito, você não se descansa direito. Sua casa está uma bagunça. Não, sua casa está sendo consertada. Eita, igreja mais uma vez. Acorda, meu povo. Acorda! Sua casa está sendo consertada. E nesse período de conserto, a bagunça se faz necessária. E aí você fica perdido. Você não sabe para onde ir. Fique tranquilo. Daqui a pouco você vai passar uma faxina. E a água vai passar lavando. E quando lavar, você vai descobrir que tudo se fez novo para a glória do Senhor. Valeu a pena esperar, valeu a pena passar pelo sufoco, valeu a pena passar pelos transtornos, valeu a pena aguentar tudo isso, porque Deus tem algo melhor para a nossa vida. Deus tem algo melhor para a sua vida, meu irmão. Mas filhos não vêm à luz sem dores de parto. Filhos não vêm à luz sem dores de parto. É necessário que nós suportemos o período de desconforto dos tratamentos de Deus, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O problema é que nós vemos uma geração que quer tudo fácil e pronto. Aí nós não aguentamos os tratamentos do Senhor. Nós não aguentamos os silêncios de Deus, nós não aguentamos os nãos de Deus, nós não aguentamos as pauladas de Deus, nós não aguentamos as esperas de Deus. Existe um livro apócrifo que não faz parte do cânon protestante nem judeu, que é o livro de Eclesiástico. E existe um versículo no livro de Eclesiástico que sempre falou ao meu coração, que diz assim: sofre com paciência as demoras do teu Deus. Amém. Aleluia. Pastor, mas Deus não demora do ponto de vista dele, mas do meu demora. É verdade. Deus demora. Tem coisas que eu queria que ele fizesse ontem e que ele não fez ainda. Tem coisas que eu queria que ele fizesse que eu sei que ele não vai fazer. Tem coisas que eu não queria que ele fizesse e ele disse, eu vou fazer. Sofre com paciência as demoras do teu Deus. Porque o resultado final é glorioso nas nossas vidas. Mas não é bom, irmãos. Você está doente, precisa fazer uma cirurgia. Quem gosta de ser operado? Ninguém. Mas o resultado final é saúde. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Jesus só suportou a cruz por causa da glória que lhe estava proposta. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Nós, como igreja, precisamos ter uma visão profética das nossas próprias vidas. Sabia? O problema é que nós andamos vendo muito aqui e o agora. Esquecemos de ver aquilo que Deus preparou para nós lá na frente. Aí nós não suportamos o que Ele está fazendo na nossa vida agora. Tem nada a ver com o que eu ia pregar, com o que eu vou pregar, aliás. Mas eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui neste lugar. Aguenta o tempo de Deus na tua vida, os tratamentos de Deus na tua vida, porque o que Deus tem para você é glorioso. Mas você não vai chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. Não tente dar um pulo e chegar do outro lado. Você não vai fazer, você vai cair no abismo. Siga os caminhos de Deus para você. Suporte, aguente, chore tudo que você tem que chorar. Resmungue com Deus tudo que você tem que resmungar, mas não saia do seu caminho, porque é na obediência ao Senhor que você vai encontrar a vitória dele na sua vida. Edificando uma igreja. Edificando uma igreja. Deus está edificando a igreja não está pronta. A igreja não está pronta. A igreja não está preparada. A igreja não está no ponto, mas ela está sendo edificada.
edificada. O Senhor está nos edificando. E como igreja local, como denominação, Deus está nos edificando. Através dessas parábolas, eu queria que cada um de vocês, no final, quando eu terminar de pregar sobre estas parábolas, eu achei interessante, ontem eu preguei em Londres sobre outra parábola, não é essa de hoje. E Deus colocou no coração de alguém mandou uma mensagem, disse que quase caiu do banco, porque quando eu estava pregando, o Espírito Santo disse: escreva todas as pregações dele. Tudo que ele falar, você escreva. Ele disse: pastor, para que é isso? A pessoa disse: para que é isso? Eu disse: eu não sei. Mas obedeça. Quem sabe não vai sair um livro aí das parábolas de Jesus Cristo, não é? Primeiro livro do pastor Orlando, das parábolas de Jesus Cristo. Diga amém por isso, irmão. Nem me ajuda. Ele está nos edificando. Como é que Deus edifica a minha vida? Restaurando a minha identidade. Aleluias. Ele nos disse algo. Primeira coisa que ele nos disse, ele ensinou-nos nestas parábolas que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Vou dizer outra vez para você dizer amém. Eu quero ouvir você hoje. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele disse que ele vai nessa caminhada de edificação guardar no nosso coração a consciência de que nós somos ovelha. O problema é que quando nós pensamos em ser ovelha, olha, ela vem me auxiliar. Quando nós pensamos, tá mandando beijo. Quando nós ocorreu. Quando nós pensamos em ser ovelha, nós pensamos só naquela ovelhinha de São João Batista dos quadros, né? Nós esquecemos, olha, tá muito, né? Um quadro de São João Batista em casa, né? Sabendo vela e tudo. Né? Aquela coisinha bonitinha, aquela ovelhinha. Nós esquecemos que ovelha tem que produzir lã para o seu dono. Nós esquecemos que ovelha, a pata é quebrada e tudo aquilo que nós aprendemos. Mas ele disse que nós podemos aprender todas as teologias do mundo, mas nós não podemos perder a nossa identidade de ovelha. Nós somos ovelha do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós aprendemos que mesmo que nós sejamos filhos pródigos, a casa do Pai estará sempre nos esperando. Haverá sempre um lugar na casa do Pai nos esperando. Mesmo que nós desperdicemos todos os nossos bens, tudo que Ele nos deu, Ele estará sempre ali nos esperando. Eu aprendi isso. Você aprendeu isso? Eu aprendi que eu não preciso me perder, que eu não preciso sair da igreja para me perder. Que assim como aquela dracma que foi perdida dentro de casa, eu posso me perder sem nunca sair dentro da igreja. Eu posso estar sentado nos bancos da igreja distante da presença do Senhor. Eu posso viver como crente e não saber o que é ser filho do Senhor. E que Ele nos deseja não caído no chão, cheio de poeira e sendo pisado pelos homens. Ele nos deseja como um colar de honra no seu pescoço, porque nós somos preciosos para Ele. Eu aprendi que eu sou um servo inútil. Nesta minha edificação como igreja, eu tenho que ter a consciência de que eu sou um servo inútil. Por que inútil? Porque toda a utilidade que há em mim é aquilo que vem dele. O mundo não precisa das minhas habilidades naturais. Já tem no mundo de sobra. Ah, você é inteligente, mas tem muita gente no mundo já inteligente. O mundo não está procurando pessoas mega inteligentes. O mundo está procurando homens e mulheres ungidos do Senhor, que conhecem a Deus. O que vai fazer a diferença nesta geração é o tanto de Deus que tem na sua vida. O que vai fazer a diferença nesta geração não é o tanto que eu sei, é o tanto que eu desejo aprender com o Senhor. É o tanto que eu sou capaz de me quebrar no altar de Deus e dizer: eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, sem Ti eu não sou nada. E que isso seja uma verdade na minha vida e não seja apenas um discurso que eu aprendi que é politicamente correto. Eu aprendi muitas coisas. E eu tenho aprendido muitas coisas com essas parábolas. E uma das coisas que eu quero aprender hoje com vocês é que Deus não me deixou desprovido de dons e talentos. Ele me deu dons e talentos. Aleluia. Levante a sua mão direita para o céu e diga: Pai, em nome de Jesus, eu declaro hoje que na minha vida está sendo ativado todos os talentos que o Senhor me deu para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu acho tão bonitinho quando vocês falam. Que bonitinho. Vou dar uma pisa na mãe. Olha a mãe querendo botar a cara feia da menina aqui. Mas caralho. Olha o negócio dele. Olha. Desse tamanho dando baile na mãe. Tá cansado, hein, nega? Olha, pai. Dons e talentos. Diga: dons e talentos. Ah, maravilha. Glória a Deus.
Capítulo 19 de Lucas, versículo 11. Capítulo 19 de Lucas, versículo 11. Então, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhe uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus. Certo homem de nobre nascimento. Eu vou só ler e dar algumas dicas para vocês aqui, porque vocês são inteligentes e as parábolas por si só se explicam. Certo homem de nobre nascimento. Nobre nascimento. O que é considerado alguém de nobre nascimento do ponto de vista bíblico? Eu posso ser de nobre berço, mas de nobre nascimento? Davi disse que ele que é o rei de Israel, o cara mais importante de Israel, ele disse: eu nasci em pecado. Isso não é nobre nascimento. Ele disse: em pecado me concedeu a minha mãe. Isso não é nobre nascimento. Só existe um nesta terra que é nascido em nobre nascimento, e este um é Jesus Cristo de Nazaré. Porque nele não havia pecado nenhum. Ele vem de nobre nascimento. Partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Ele está usando aqui algo que aconteceu realmente nos dias dele, certo? Mas ele está tomando isso para trazer uma lição para nós. Acompanhe a sua Bíblia. Eu gostaria que mais uma vez, eu já pedi, não coloque Bíblia aqui, que eu quero que vocês leiam para vocês. Tá? Ir adotando e se familiarizar com a Bíblia. Obrigado, viu, Teresa? Eu sei que a sua intenção foi boa. Versículo 13. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro. A cada um confiou uma moeda de ouro. Não ficou ninguém que não tivesse recebido uma provisão. Ninguém que não tivesse recebido alguma coisa. E orientando a todos lhe disse: fazei com que este dinheiro produza lucro até que eu volte. Eu tenho um tempo para fazer com que essa moeda de ouro que o Senhor me deu produza lucro. Lucro. Ele quer lucro. Ele não quer apenas a moeda dele. Ele quer lucro. Ele quer que essa moeda produza. Há um tempo, há uma provisão, e é uma provisão igual. Eu tenho que entender isso. Ele chama os 10, e a cada um dos 10 ele dá uma moeda de ouro e diz: produza, que eu quero lucro quando eu voltar. E vocês têm um tempo para fazer esse dinheiro render. Bora lá. Versículo 14. Entre mentes, seus súditos o odiavam, e por isso mandaram. Isso aqui é uma expressão do que aconteceu nos dias de Jesus Cristo, quando o governador da Judéia foi para Roma para ser coroado rei, e eles não queriam, tentaram fazer com que Herodes não coroasse. Esse fato aconteceu de verdade. Esse fato aconteceu. Esse pedaço aqui, ele lança mão de algo que aconteceu naqueles dias, mas só que ele foi coroado assim mesmo. Entre mentes, seus súditos odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que ele venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Irmãos, Jesus Cristo voltará. Amém. Vamos tomar da parábola aquilo que nos ensina. Glória a Deus. Ele é o Senhor da seara. Ele partiu. Ele disse: eu vou para um lugar que vocês não sabem o caminho. Eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar um lugar e eu volto. Amém. E ele não deixou a igreja desprovida de dons e de talentos. Todos receberam dons e talentos para serem usados nesta hora. Todos receberam. Ninguém se converteu, ninguém chegou no reino de Deus, ninguém veio para a obra de Deus e caiu dentro da igreja e é um José ninguém da Silva. Um desprovido de habilidade. Impossível. Na hora que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é um tempo em que você precisa ativar os dons e os talentos que Deus colocou em você para produzir lucro para o reino do Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. Lucro para o reino do Senhor. Aí ele continua dizendo: contudo ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. Ei! Todos nós chegaremos diante do Senhor e o Senhor vai perguntar: o que é que você fez com os talentos que eu te dei? Eu não tenho talento nenhum. Tem. Eu não sei pregar, mas sabe cozinhar. Amém. Não é não? Eu não sei pregar, mas sabe bordar. Eu estava estudando para ministrar essa parábola e eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma mesa. Eu lembrei da mesa da casa da Vilma. Eu lembro da primeira vez que o irmão colocou uma foto de... Estou expondo, viu, irmão? Perdoe-me, mas vai assim mesmo, já foi, né? Já disse. A Vilma colocou uma foto, ela também colocou no Facebook, então não tem problema não. Tem? Tem não, né? Já disse. Ela colocou uma foto com algumas pessoas tomando um chá das 5, ela é chique. Tomando um chá das 5,
na casa dela, uma mesa que o cara com dieta não pode olhar, né? E ela lá tomando. E na hora que eu olhei para aquela mesa, eu disse: esta mesa, a roda desta mesa, muitos ainda vão entregar a vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu nunca mais esqueci aquela mesa. E cada vez que ela bota uma foto na mesa, à volta da mesa tem gente diferente. A volta da mesa tem gente diferente. E eu olho e digo: esta mesa. Eu tenho orado mais pela tua mesa do que pela minha mesa. A tua mesa tem me incomodado e eu tenho que orar: Senhor, a mesa da Vilma. E eu tenho certeza. Deus, o que é que Deus está dizendo? Ela poderia dizer: eu não sou uma pregadora, mas Deus me deu uma mesa. Amém. Use a sua mesa para produzir frutos para a glória do Senhor. O que Deus te deu? Que talento Ele te deu? Eu lembro de uma história que Suzette contou. Eu acho que até contei já isso aqui, Suzette Heiden. Ela contou que uma vez ela foi numa conferência e tinha uma pessoa que não era paraplégico. Ele não tinha braço nem perna. E ficava numa cadeira de rodas. Sabe aquelas cadeiras, né? Toda amarradinho. E ela pregou, ela é uma grande pregadora, uma grande evangelista. E quando ela terminou, ela cruzou com aquela pessoa na cadeira e ela disse: eu também sou um evangelista. Eu também sou um ganhador de almas para Cristo. Ela disse: ah, é? Como é que você prega? Ela disse: eu mando copiar em fitas cassete, na época do cassete. Pouco tempo. Carlos falou hoje da Kodak, da revelação de filme, porque eu não posso falar de fita cassete. É tudo da mesma época, irmão gêmeo de idade. E ela disse: eu mando pegar suas pregações, coloco uma fita cassete, boto aqui na minha cadeira e peço para alguém me deixar num semáforo. E quando o semáforo abre, eu começo a gritar: help me! Help me! E alguém se aproxima e acha que quer que eu leve para o outro lado da rua. E me atravessa, quando a pessoa me atravessa, eu penso: por favor, pega isso aqui. E lá está uma fita cassete com um folheto. E a pessoa que me ajudou e que me viu como uma pessoa sem braço, sem perna, tadinho, digno de dó, digno de pena, não vai embora e me deixar desse jeito aqui sozinho. E eu digo para ela: é porque eu sou um pregador. E aqui dentro dessa mensagem tem algo, aqui dentro dessa fita tem uma mensagem para você. E você vai ouvir e eu começo a pregar e ela quer ir embora, mas eu não deixo. Porque não vai deixar uma pessoa sem braço e sem perna sozinho numa esquina. E aí eu tenho ganhado vidas para Cristo. E aí ele vai embora. É o tempo em que o semáforo abre outra vez e eu grito: help me! E alguém chega e vai me ajudar. E eu faço o mesmo processo. Eu passo o dia todinho ganhando almas para Cristo. Eu sou um evangelista, sucesso. Aplauda ao Senhor, que coisa tremenda. Mas ele não tem perna, ele não tem braço, mas ele tem voz. A Vilma tem uma mesa. O que você tem? O outro sabe fazer cocada? Quem nunca comeu não sabe o que é bom? O irmão Valdir tem uma casa maravilhosa que recebe os profetas. Amém. Diga glória a Deus por isso, diga. O que você tem? Cada um tem. E eu quero te dizer uma coisa: o que Deus deu a você não é menor do que Ele deu a mim. Amém. Vocês não ouviram, não? Ele deu uma moeda a cada um. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho uma mesa. A moeda da sua mesa não é de menor valor do que a moeda do pregador mais eloquente que esteja na face da terra. É apenas uma questão de localização. Glória a Deus. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Há uma geração caminhando a passos largos para o inferno. O que é que eu estou fazendo? Existem pessoas que não vão sentar aqui para ouvir eu pregar, mas vão sentar lá à volta da mesa da vila. Existem pessoas que não vão receber uma Bíblia se eu der para elas, mas talvez receba um pano de prato bordado com um versículo bíblico. O Evangelho está sendo pregado através de você. Eu não sei o que Deus vai fazer através de você. Eu não sei como é que Deus vai usar você. Mas você e eu precisamos chegar dentro de Deus e dizer assim: ativa o dom que há em mim, porque eu sei, alguma coisa há. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Alguma coisa há. Eu não nasci, eu não me converti para ficar simplesmente esquentando o banco de uma igreja, chegando aqui toda semana aprendendo um monte de coisa e eu não faço nada para o Senhor. E você vai descobrir uma coisa: que no dia que você sair do seu comodismo e começar a fazer algo pensando em Deus e na sua obra, os seus problemas vão começar a murchar diante de você. Porque a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele
satisfará os desejos do teu coração. Quando você não tiver tempo para você, quando você não tiver tempo para os seus problemas, quando você não tiver tempo para as suas lutas, há um Deus no trono que vai se encarregar de lutar todas elas por você. Há um Deus no trono que vai cuidar de você. Glória a Deus. Quando você disser, Deus, eu não tenho tempo. Eu tenho um monte de coisa aqui para resolver na minha vida, mas não tenho tempo para resolver isso, meu. Por quê? Porque fulano está doente, Beltrano está na prisão, Ciclano está no hospital, o outro está passando necessidade, o meu vizinho não conhece a ti. Eu não posso perder tempo comigo mesmo, Senhor. Eu sairei de mim mesmo e irei até eles. Aí Deus vai dizer, vá, pode ir, deixa que o que é seu eu cuido, porque eu cuido de você enquanto você cuida de mim. Glória a Deus. Irmãos, isso não é chavão não, isso é a realidade do reino de Deus. Isso é a realidade do reino de Deus. O problema é que o diabo colocou na nossa mente algo de que nós precisamos vir para Deus e ficar preocupados. Você descobriu que parece que quando você veio para Deus, ao invés de você se livrar de preocupação, elas aumentaram? Você já vem para o culto e colocar na nossa cabeça que você vai para o culto, e hoje é uma propaganda de culto, do culto da bênção, da vitória, da conquista, da porta, do não sei o que, é tudo você. Sua mente já está tão cheia de você mesmo, que Deus não pode fazer mais nada. E você cada vez mais se afundando em problemas, se afundando em guerras, se afundando em lutas. Agora para pensar, quantas dessas lutas não são suas? Quantas dessas lutas, o território que você vai conquistar não é para você? Quantas dessas lutas que você está enfrentando, na hora que você vencê-la, o nome do Senhor será glorificado e a alegria vai nascer na casa do vizinho e não na sua? No dia que você descobrir que as lutas que você está enfrentando é para a glória do nome do Senhor e para a alegria do teu próximo, você entendeu o reino de Deus. Aleluia. Mas enquanto as lutas que você estiver enfrentando, elas só serão celebradas dentro do teu arraial, você não entendeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus tira os nossos olhos do nosso umbigo e nós descobrimos que o que importa não sou eu, é o outro. Porque se eu já descobri o rei dos reis, não importa mais, o rei dos reis cuidará de mim e eu cuidarei daquilo que está no coração do rei dos reis. Aleluia. Ele vai me chamar um dia e vai dizer, QD, o lucro. O lucro não é você. Me olhando com essas caras. O lucro não é você. Você é a matéria bruta. Você é a moeda. Você é a moeda. Você é a moeda de ouro do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O lucro é o que você vai produzir com esta moeda. Você é a moeda de ouro de Deus. Dê uma balançada no seu brilho e diga, você é uma moeda de ouro de Deus. Não, diga isso, olhe para ele nos olhos dele, esses olhos limpos, bonitão aí. Diga, você é a moeda de ouro de Deus. Aleluia! Mas ai de você, se quando ele chegar, eles vão encontrar você. Porque essa moeda de ouro que é você, ela pode produzir lucro. Lucro não é, vou repetir, lucro não é o material bruto, não é o bruto, o natural resource, não é. Lucro é o que você produz com o que você tem, isso é lucro. Lucro é um acréscimo. Deus te salvou. Quantos salvos tem aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a moeda de ouro. Quantos tem Jesus como seu Senhor e Salvador aqui? Diga glória a Deus. Essa é a moeda de ouro. Quantos já ganharam uma alma para Cristo aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é lucro. Amém. Quantos já ajudaram a alguém aqui? Diga glória a Deus. Isso é moeda. Isso aí é lucro. Aleluias. É o que você está produzindo com aquilo que você se tornou. Eu me tornei morada do Senhor. Isso é matéria bruta. Deus não espera encontrar só isso. Isso não é dom, isso não é talento. O talento não é para mim. O talento é para o outro, é para produzir lucro. Eu produzo lucro. Ei, olha para a pessoa que está do seu lado assim. Só dá uma olhada assim. Então. Pronto, agora olha para mim. Está aí onde você vai produzir lucro.
Fique de olho. Aí do seu lado tem um território pronto para produzir lucro. Eu produzo lucro na vida do meu irmão. Eu produzo lucro no meu vizinho. Eu produzo lucro quando eu ajudo alguém. Eu produzo lucro quando eu falo de Jesus Cristo. Eu produzo lucro quando eu ofereço a minha mesa. Eu produzo lucro quando eu vou e eu evangelizo. Eu produzo lucro quando eu faço alguma coisa. Quando eu abro a minha casa. Quando eu abro uma célula. Quando eu mando uma mensagem para alguém. Quando eu oro por alguém. Eu estou produzindo lucro com a matéria que Deus transformou. Eu sou ouro do Senhor. Agora eu vou produzir lucro para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. O que eu vou fazer? Ele continua, versículo 16, estou só lendo, versículo 16, o primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Oh, maravilha! Acaba bom, né? O que tem rendido a sua moeda de ouro? O que você rendeu no ano de 2016? Essa pregação é boa para o início do ano, né? O que você rendeu no ano de 2016? Nada. Tem gente que nunca levou uma pessoa a Cristo. Nós estamos discipulando os irmãos. Todos devem passar pelo discipulado, para que você torne discipulador. Eu achei tão bonitinho um irmão que está sendo discipulado, mandou uma mensagem essa semana. Ele me manda direto. Mas assim, mandou uma mensagem perguntando assim: pastor, tem uma pessoa que está precisando, eu posso discipular a pessoa? Eu disse: claro, esse é o objetivo. Que aquilo que você recebeu, você passe para outras pessoas. Esse é o evangelho estará indo. Você produzir lucro. O que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Valnice me ganhou, me discipulou, me treinou, e agora eu estou fazendo com vocês a mesma coisa. Isso é lucro. Amém. Vocês são lucro, aleluia. Agora você vai ter que produzir lucro. Porque se você não produzir lucro, você vai ser uma moeda velha sofrida. Vou chegar já aqui em você na parábola. Quando esse cara chegou e disse: olha, rendeu 10. Olha o que ele disse, versículo 17. O Senhor elogiou: muito bem, servo bom. Por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. O lucro que eu produzo determinará a minha posição no reino. Qual será a minha posição no reino de Deus? Vai ser determinada pelo lucro que eu produzo. Versículo 18. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. Está diminuindo, mas deu alguma coisa. E este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Continua, versículo 20. Veio então outro servo explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço. Que menino bom. Tão zeloso, né, Carol? Zeloso. Enrolou num lenço para não, né? Não. E eu envolvi num lenço e conservei bem guardada, cuidadoso, limpinho e cuidadoso, né? Limpinho e cuidadoso. Eu tive receio de ti. É ortodoxo, né? Zeloso da doutrina, né? Aqueles que ficam de plantão nas redes sociais criticando todos os pregadores, mas não prega para ninguém, não é? Ele critica até o suspiro que o pregador faz, mas não tem ninguém para Cristo. Mas todo mundo está errado. Ele é o dono da ortodoxia religiosa. Ele conhece todas as doutrinas, mas ele não faz nada. É desse camarada aqui. É dessa turma. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Olha, ele serve a um Deus que vive de mau humor. Olha, é melhor não fazer do que fazer mal feito. Não é aqueles, né? Porque Deus é fogo consumidor. Aleluia. Tem de cuidado de ti, dessa doutrina. Quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. Eita glória. Né? Aleluia. Faz nada esses camaradas. Aí o outro vai lá todo cabeludo, cheio de brinco, tatuagem, né? Ortodoxamente totalmente contrário, cheio de paixão por Jesus Cristo e pelas ovelhas perdidas. Olha, a irmãzinha lá que você encontra na rua assim: que bexiga é isso? Esse cabelo é verde, azul, amarelo, né? Toda cheia de paixão por Jesus Cristo. E o outro lá com a moeda dele enrolada num lenço bem guardada e morrendo de medo de Deus e dizendo: eu sou ortodoxo, eu sou o cara, Deus me encontrará. Eu lembro de uma situação
que eu passei uma vez, estava na praia. Na praia, né? Chegou o irmãozinho, de terno e gravata, no sol de 40 graus em Natal. Ele vinha de longe, e eu olhando aquela cena, eu disse assim: Jesus, que ele não venha pra cá em nome de Cristo. Tem um irmão meu que é gaiato, viu? Lá em casa o mais certinho da cabeça sou eu. Gaiato, tava lá, né? Eu disse: não venha não, meu filho, não venha não, não venha não, não venha não. Mas parece que foi, não sei se, não vou dizer que foi o diabo não, mas é a artimanha dele. Fez uma linha reta, e o cara chega e enfiava a perna na areia. E vinha, né, naquela areia, o sol, só de olhar pra ele, de terno e gravata, ortodoxo, eu suava. Ele estava pregando o evangelho, glória a Deus, mas só um exemplo, né? Aí foi pregar lá, meu irmão: não precisa não, meu irmão. E eu lá sentado: meu pai. Não, imagina, eu vou pro céu, meu irmão é pastor, cara. Acaba aí, é pastor. Se eu não deixar eu entrar, eu digo: vamos deixar eu entrar, que meu irmão é sempre o chefe de você, viu? Deixa eu entrar. O cara, quando olhou pra mim, que me viu de choque, na praia, não era de sunga não, que eu não tenho corpo pra essas coisas não, viu? Eu tenho simancol, viu? Quando olhou, ele disse assim: filho de Satanás. E desceu o chicote: você vai para o inferno desse jeito. Aí ele me xingou, e eu com medo do meu irmão pegar as brigas pro meu lado, e eu tentando levar na brincadeira, mas ele não tava brincando não, ele suava. Agora é que ele suava. Sol de 40 graus e a ira de Deus, não, né? A ira, a unção de sei lá de que, o zelo. Não era o zelo de Jesus derrubando o chicote com o chicote, não. O zelo pela sã doutrina possuiu o irmão, e ele desceu o sarrafo em mim. Eu disse: se Jesus voltar e tu estiver tomando banho, tu não sobe não, tu toma banho desse jeito também. Eu não vou nem entrar nas outras coisas que eu perguntei se ele estivesse fazendo quando Jesus voltar. Quando nós colocamos essas coisas acima da paixão por Jesus Cristo, nós morremos de pouco em pouco. Porque essas coisas se tornam um fardo tão grande na nossa vida, que elas nem produzem lucro e ainda tiram o brilho da moeda que somos nós. Estou dizendo para você não vestir desse jeito ou vestir desse jeito. Eu estou dizendo para você ser quem você é. Eu estou dizendo para você despertar o dom que há em você. E talvez existem pessoas, eu não quero pegar o Rodrigo hoje para Cristo não, mas tem gente que não vai ouvir o evangelho que eu prego com esse meu cara, minha cara de pastor. Tem um cara de pastor, tem uma cara de padre, mas enfim. Não é não? Ela me chama de padre Orlando. O marido dela ligou para ela, estava fazendo almoço, ela: tá aqui com o padre Orlando. Será, meu pai, depois de tantos anos, me livrei ainda. Mas tão bonitinha, rapaz. Padre, pai. Tem gente que não vai parar para me ouvir, porque vai achar que eu vou chegar apontando os erros dele. Mas chega um cara como esse aqui, olha o jeito. Ainda tem uma tatuagem com Iron Man no braço. Todo mundo que ele chegar perto acha que ele vai fazer lá de tudo, menos de Jesus Cristo. Não é não? Aí vai ouvindo. Aí o cara vai dizer: rapaz, mas você desse jeito é crente? Me conta aí, olha. Se for eu, já chego com cara de crente, linguagem de crente, jeito de crente, jeito de crente, tudo de crente, ele me diz: ah, vem apontar meus erros. Deus tem uma unção específica para cada pessoa, meu irmão. Isso chama-se talento. O que você não pode é guardar o talento. Agora, deixando o irmãozinho lá da praia, né, que tirou meu couro. Deus o tenha, né, na sua santa obra. Versículo 22, então o Senhor julgou. Olha, é o primeiro caso que o Senhor vai julgar. Não, ao invés de recompensa, ele recebeu juízo. Que horror! Por tuas próprias palavras eu te condenarei. Por tuas palavras, pelo que tu disseste, eu te condenarei. Como assim? Olha o que é que Jesus vai dizer. Olha o que ele vai dizer: servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso? Mas ele é. É a visão que você tem. Não foi isso que ele disse? Eu vou te julgar pela visão que tu tens de mim. Tu não sabe que eu sou rigoroso, então eu serei rigoroso contigo. Você vai receber de Deus o tratamento que você vê em Deus. Como é que Deus é para você? Se você olha para Deus como um pai cheio de misericórdia, ele será cheio de misericórdia para você. Mas se você olha para ele como um carrasco, você vai viver como um servo de um carrasco. Você vai ter de Deus aquilo que você enxerga em Deus. Você vai se portar diante de Deus à medida da visão que você tem dele. Tu disseste que eu sou rigoroso, então eu serei rigoroso contigo. Homem rigoroso que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investir o meu dinheiro no banco? Olha só,
Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que todos esses muitos é só balela. Porque se realmente você achasse que Deus era tão rigoroso, você era o primeiro que acordava cedo, ia orar pelos perdidos, ia evangelizar, ia ganhar, porque você saberia que um dia você ia se encontrar com Ele. Isso é só um discurso para justificar a sua preguiça. Isso é só um discurso para justificar o fato de você não querer fazer nada, porque no dia que você tiver consciência de que Deus realmente é esse Deus tão rigoroso, você não vai perder uma oportunidade. Não é não? Mas no reino de Deus funciona diferente. Quanto mais você experimenta o amor e a graça de Deus, mais você se desperta para falar dele. Porque você descobre, essa alegria que encheu meu coração precisa entrar no coração de todos os homens. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, versículo 23, porque não investi no banco. Versículo 24, aí ele continua: e então no meu retorno receberia com juros. Em seguida dirigiu-se aos que estavam presentes e ordenou: tira-lhe a moeda de ouro e entrega ao que tem 10. Versículo 25. Eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E quando aquele que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-o diante de mim. Aqueles que rejeitaram o rei, mas o servo infiel perdeu. Perdeu. E foi passado aquele produto, a matéria bruta, para o que tinha mais. Por que para o que tinha mais? Ele mostrou que tinha capacidade de produzir. Como que eu tenho utilizado os talentos que Deus me deu? Eu citei o caso da Vilma, citei alguns casos, citei o caso do irmãozinho sem pernas. Você já viu aquele rapaz que já pregou em outro lugar? Acho que é Rick o nome dele, né? Rick, né? Rick, né? Que também não tem perna, não tem braço. A gente tem tudo isso. O que é que nós estamos fazendo com os dons e os talentos que Deus nos deu? Está na hora de nós ativarmos isso. Eu tinha outras coisas para trazer, mas eu acho que por aqui chega. Eu só quero que vou encerrar com um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu quero te dizer que muitas coisas vão vir na nossa vida para tentar nos apagar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Timóteo está à frente da igreja, desanimado, cansado, o povo criticando ele, muito novo, sem experiência. Paulo escreve uma carta para ele. Paulo não fez uma oração por Timóteo. Paulo não fez uma declaração forte sobre Timóteo. Paulo mandou um conselho para Timóteo. Como fazer? Como fazer, pastor, na hora em que eu não estiver produzindo para Deus, na hora em que eu não estiver dando lucro para o Senhor? O que fazer? Está aqui o conselho do grande homem Paulo ao seu filho na fé Timóteo, que serve para nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esse motivo, uma vez mais eu quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. O dom de Deus que habita em ti. E outra versão é assim: que despertes. Alguém tem desperte aí? Desperte o dom de Deus, desperte. Pastor, o dom de Deus na minha vida pode adormecer? Pode. O dom de Deus pode adormecer na minha vida. Às vezes nós enfrentamos tantas dificuldades, tantos obstáculos, tantos nãos. Tentamos tantas vezes que aquilo vai murchando, vai murchando. Deixou de existir? Não. Pastor, o senhor já passou por isso? Já. Teve uma vez que eu não queria mais ser pastor de jeito nenhum. Eu decidi ir para a faculdade. Eu queria estudar, fazer outra coisa. Aí eu fui fazer administração. Eu sou formado em administração também. Eu não queria fazer mais teologia, não quis fazer mestrado, não quis fazer nenhum. Fui para a faculdade fazer administração. E eu queria fugir do ministério. Morava em São Paulo, dirigia louvor,
da igreja. A pastora Valnice era a pastora da igreja local e eu trabalhava junto com ela no louvor, com os jovens, e trabalhava na contabilidade da igreja. Eu trabalho como contador também. E eu queria apagar da minha memória tudo que era ministério. Vem cá, Felipe, vem tocar aqui, bem bonito. Quando foi um dia, a Valnice me chamou para... E a pastora Valnice, hoje a apóstola Valnice, ela é uma pessoa de poucas palavras. Ela é uma pessoa que ouve você, ouve. É quando ela abre a boca, que diz uma palavra, ela acaba com você numa frase. Acaba, assim, ela vai assim, ela vai na filha de Jesus amado, parece que é sangue de Jesus. É, mas é assim, você disse, acabou. Aí ela me chamou um dia na sala dela, e quando ela chamava a gente na sala dela, a gente já ia se tremendo, né? Porque alguma coisa errada que você fez, ou Deus queria... alguma coisa tinha, não era de graça, porque ela não é uma pessoa de muita conversa. Aí eu entrei na sala dela, eu sentei na frente, sua frente, e ela perguntou, como está a faculdade? Aí eu... Sabe quando você está indo por um caminho que você sabe que não é o que Deus tem para você, mas você quer se convencer daquilo, e você quer convencer todo mundo, aí você cria um discurso que... E eu pensei, ai, maravilhoso, eu gostando demais, me achei, pastor, agora me achei. É o que eu quero fazer da minha vida, é o que não sei o quê. Comecei a falar das matérias, dos professores, falei mais de que uma tagarela. E ela muda, gelada, olhando dentro dos meus olhos. E eu querendo fugir, que aquela conversa terminasse logo, eu falando demais para ela, dizer, não tem mais tempo não, meu filho, já pode ir. Aí ela olhou e disse, e o ministério? Eu disse, não, pastor, isso foi um tempo da minha vida, isso não morreu, isso apagou dentro de mim. Ela olhou e disse, está vivinho aí dentro de você. Amém. Eu queria matá-la. Eu queria que ela dissesse, é verdade, meu filho, glória a Deus que você descobriu que o seu chamado é para ser um administrador da empresa e não um pregador do evangelho. Ela disse, não se engane, meu filho. A chama de Deus dentro de você pode estar adormecida, extinguida jamais. Aleluia. Eu saí de dentro daquela sala acabado. Eu não queria. Mas eu descobri que a verdadeira felicidade só viria quando eu despertasse o dom que estava dentro de mim. E quando eu resolvi despertar este dom, eu descobri que ele nunca tinha saído de lá. A moeda de ouro continua lá, enrolada num lenço, bem guardada. Às vezes você guardou tão bem guardado, mas tão bem guardado que você não está conseguindo nem achar. Mas ela está lá. E quando você resolve achá-la, tirar os lenços, que pode ser tantas coisas que eu não vou entrar por aqui, você descobre que continua lá, a mesma moeda de ouro, a mesma unção, o mesmo chamado. Está lá. Você foge para um monte de coisa quando você se reencontra num ambiente ou num lugar onde a moeda de ouro se encaixa, aí ela brilha. Aí você sente saudade. Aí você sente vontade de retomar. Aí você engole aquilo porque você não quer dar o braço a você. Mas você descobre, está aqui. O que Deus te deu? Não é para você ser igual a mim. Deus não quer, não precisa. E ai de nós, se ele tivesse 2 Orlando, ninguém aguentava. Não precisa. Quem foi que disse não? Sem graça. Disse não, com agilidade. Deus não precisa disso. A tua história é tua história. Você pode aprender com aquilo que eu te ensino, mas você não deve copiar. Porque a moeda tem o mesmo valor. A moeda que Deus me deu tem o mesmo valor da moeda que Deus deu ao pastor Luiz, mas elas são diferentes. Elas nunca são iguais. Elas nunca são iguais. Porque quando elas são colocadas juntas, elas não competem. Elas se completam. Amém. Se nós temos moedas iguais, quando elas se juntam, elas se competem. Por que existe tanta competição no reino de Deus? Porque existe muita gente copiando umas às outras e não despertando aquilo que está dentro de você. Quando eu desperto aquilo que Deus me deu, eu descubro que o que Deus deu, meu irmão, não compete comigo. Completa. Verdade. Aleluia. Você tem o que eu não tenho e nunca vou ter.
E nem quero, não precisa, não é para ter. Mas aquilo que eu tenho é como uma engrenagem. Ela só faz a roda, a máquina correr, se ela se encontrar com aquilo que você tem. Senão, ela só faz barulho de um parafuso solto. Já viu um parafuso solto? Que fica... faz barulho, mas não faz a máquina andar. Mas quando ele se encaixa, aí ele faz a coisa andar. Deus deu a você. Amém. Desperte o dom que está em você. Desperte o dom que está em você. Pode ser muito diferente, mas muito diferente daquilo que está em mim, mas não de valor inferior e nem de valor superior, porque o valor está na minha obediência e não naquilo que o mundo diz. Feche os seus olhos.